Vai estar de coração quentinho. Perfeito. Não é? Bom dia, queridos internautas, advogados e advogadas do MEA do Grande MEA. E como eu sempre falo, é do MEA para o mundo, então bom dia, mundo. Olha que coisa mais linda, né? Nossos advogados e advogadas estão andando por aí. Inclusive a Flávia Cristina está na França, olha que chique. E eu vou convidar os meus queridos colegas, quando viajarem, levar a nossa bandeira da OAB MEA e falar assim, orgulho de ser OAB MEA, porque é do MEA para o mundo. Do MEA, né? Para o mundo. Pessoal, queridos, nós estamos aqui hoje com o nosso fantástico, maravilhoso Dr. Alexandre Catarina. Dr. Alexandre Catarina, ele é doutor, você já é doutor em... Doutor em Sociologia, com mestrado em Direito e Sociologia e um pós-doutorado em Direito Processual na UERJ. Mas eu costumo brincar que, acima de tudo, eu sou pai da Giovana, né? É o pai da Giovana. Agora, no meu currículo, eu estou colocando que eu sou pai da Giovana, que é o meu status maior em termos de titulação. Pois é, eu coloco sempre que eu sou, sei lá, acho que mãe, perua, poetisa, avó, sou tanta coisa. Porque o gostoso é ser gente como a gente, né? Sim. Isso aqui é o bacana. E, pessoal, antes da gente começar a nossa live, que hoje vamos falar sobre perspectivas atuais do direito processual civil brasileiro, eu quero convidar vocês e pedir a vocês que convidem os seus amigos e colegas para o lançamento que o Dr. Alexandre Catarina vai fazer aqui amanhã. Como é o nome do seu livro, que vai ser lançado amanhã? Ensaio sobre o direito processual antidiscriminatório. É um tema que eu venho trabalhando, é um tema interessantíssimo, não vou dar spoiler, mas aguardamos todo mundo amanhã aqui para o nosso lançamento em primeira mão da OAB MEA para o mundo, né? Do OAB MEA para o mundo. Que é uma discussão nova e importante no nosso direito brasileiro. Pois é. E olha, assim, no nosso contexto, quando você cocria positivamente, tudo acontece, né? E eu falo que o MEA é uma subseção próspera, tão próspera que estamos aqui em 1.400 metros quadrados, né? De prestação de serviço para toda a nossa advocacia. E, de fato, dado essa excelência, é do MEA para o mundo, né? Nós queremos que nossos advogados aqui apareçam no mundo inteiro, porque é muito bacana isso. Então, doutor Alexandre Catarina, é um prazer tão grande tê-lo aqui novamente conosco. Isso é muito bom, muito bacana, principalmente por suas especializações, né? Doutor Alexandre Catarina iniciou conosco na ESA, na Escola Superior de Advocacia, e como ele cresce muito, ele deixou a gente assim um tempo, sabe? Deixou assim um tempinho, mas não nos abandonou, né? Jamais. Vamos falar hoje sobre métodos adequados. Um dos itens, né? Olha como temos coisas importantes para a gente conversar. Métodos adequados de resolução de conflitos online, sobre tipo, ODR. Gente, eu estou... Disputas online, resolução de disputas online. Eu estou me modernizando, hein? Disputas online. Mediação online, extrajudicialização, processos plurais, direito das famílias LGBTQIA+, advocacia racial, ambiental, direito dos animais, precedentes, que são as teses jurídicas, filtros recursais, distinguish, falei certinho. E um dos itens que eu fico apaixonada é inteligência artificial. 64 ferramentas em 2021 pela Fundação Getúlio Vargas. Olha que coisa, hein? Esse pedacinho aqui vai ficar no finalzinho, porque é a cereja do bolo. Não é? Vamos começar então o nosso bate-papo para os nossos internautas. Pode dar um oizinho para eles. Bom, seguindo a linha da nossa presidenta, bom dia do MEA para o mundo. É uma alegria muito grande estar aqui na nossa OAB MEA, né? Eu tenho 20 anos de advocacia e 18, né, de OAB MEA. Né? E essa gestão é fantástica, a doutora Graça é uma pessoa fantástica, Sônia também, uma pessoa fantástica, eu adoro essa gestão da OAB MEA, doutor Valdir, né? Aprendo muito, e o que eu mais acho importante dessa gestão é abrir espaço, né, para que a gente possa fazer coisas como essa. Dialogar com a advocacia,
um espaço plural, um espaço que todo mundo pode chegar, aprender e trocar. Então acho que esse é um ponto importante, é uma alegria muito grande poder estar participando desse evento, que eu sempre acompanho, né? Sempre vejo, quando está lá o AB6 Online, eu vejo quem está lá, né? E aprendo sempre um pouquinho. E o pessoal pode seguir a gente, olha, como você não sabia, e todos estão sabendo, nós temos o YouTube, que as nossas lives depois ficam fixadas no YouTube, no Instagram da OAB6, nós temos o TikTok, que é também OAB6, temos o Spotify, a voz da OAB6, que é muito bacana. Em breve, se Deus quiser, vamos ter o nosso podcast fixo aqui bacana. E temos a Grilo Comunicações, através da Sabrina e a Beatriz aqui nos apoiando para fazer esse trabalho aí maravilhoso. Excelente, excelente. E a convite da presidenta, eu trouxe aqui, coloquei como tema da nossa live, da nossa conversa, perspectivas atuais do direito processual civil brasileiro. Eu não tenho dúvida que o processo civil brasileiro tem sofrido muitas mudanças. E quem faz o processo civil avançar, isso é uma concepção minha, é a advocacia, né? Porque a jurisdição é prestada pelo juiz, mas o juiz responde a uma demanda levada pela advocacia. Então é o advogado que leva ao judiciário, né, demandas que estão encadeadas na sociedade, que estão surgindo na sociedade, e o judiciário tem que decidir. E essa dinâmica faz com que o direito processual avance cada vez mais. Então eu trouxe aqui 5 temas, cada um deles daria um semestre inteiro, né, de aprofundamento, mas eu vou trazer aqui, para conversar com a nossa presidenta, alguns pontos, né, para que na perspectiva da advocacia. A lógica é conversar sobre esses temas na perspectiva da advocacia. Então, essas perspectivas novas do processo civil, elas são fundamentais no sentido do aprimoramento do advogado, do exercício da sua atividade profissional. E o primeiro é a mudança do conceito de jurisdição, né? Quem é estudante de direito, quem é advogado, aprendeu na faculdade de direito, na aula de teoria geral do processo, que jurisdição é uma função estatal, né? É o Estado, juiz, que vai entregar uma resposta ao jurisdicionado, considerando que é proibida a autotutela. Aprendemos tudo isso, né? Foi, é verdade. Na faculdade. Hoje, o conceito de jurisdição está modificado. Jurisdição hoje, ela pode ser pensada como a jurisdição estatal, aquela assim que é prestada pelo juiz, mas também outras formas de resolver conflitos que não estão no judiciário, fora do judiciário. E por que isso é interessante? É interessante porque nós sabemos que o judiciário brasileiro tem muitas demandas. O relatório do CNJ, Justiça em Números, doutora Grácia, apontou que nós temos um acervo de 80 milhões de processos. Começamos 2024 com 80 e poucos milhões de processos no acervo. Significa dizer que se trabalharmos bem o ano inteiro, esse acervo não reduz, porque vão entrar outras demandas. Então, o Poder Judiciário não tem como dar conta de tantas demandas. E aí surgem os outros métodos de resolver conflito, até mesmo fora do Judiciário. E aí nós temos o que o CPC coloca no artigo 3º, os chamados métodos adequados, que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Tanto a mediação quanto a arbitragem são consideradas também jurisdição. Então significa dizer que agora o advogado, ele está no que no Brasil chama-se de sistema multiportas. O advogado, quando ele está com uma demanda, ele tem que analisar qual o melhor caminho para a solução daquele tipo de conflito. Tem conflitos que o melhor caminho é uma arbitragem, justiça privada, em que pela lei da arbitragem, 9.307, esse conflito tem que ser resolvido em 6 meses. No judiciário brasileiro, né, pelo volume de demandas, em 6 meses, em alguns casos o réu não é nem citado. A arbitragem tem que resolver em 6 meses e com um dado importante, que é a possibilidade de ter alguém que tem uma expertise, que conhece a causa que vai ser julgada. Então a arbitragem é um ponto importante. A pergunta que não quer calar, e resolve em 6 meses? Se não tiver discussão de parcialidade do árbitro, a lei determina que seja feita em 6 meses. Resolve até em menos tempo. Entendi. Há um dado significativo, né, que tem aquela empresa, aquele mediador de aluguel, Quinto Andar. É curioso que o Quinto Andar, todo e qualquer conflito está lá no contrato do Quinto Andar, é resolvido pela arbitragem.
Raramente você vê ação contra quitandar no Poder Judiciário. Claro que tem que se discutir como é julgado, aí uma pesquisa acadêmica para identificar se há uma qualidade das decisões, se o consumidor ele é bem, o direito dele é bem tutelado, mas resolve muito mais rápido, tanto para o locador, tanto para o locatário. Interessante, é um dado que eu não tinha essa informação. A arbitragem, normalmente é uma forma de resolução cara, é verdade, né? O árbitro não é barato, tem órgãos aí que organiza, mas é um caminho que, dependendo do conflito, e se a pessoa que está envolvida no conflito, claro, tiver a condição financeira, é um caminho rápido para resolver aquele tipo de conflito, seja no aspecto empresarial, seja em um aspecto outro que toca em relação de consumo. Agora, além da arbitragem, que não é muito ainda, não está muito na ordem do dia da advocacia, né, de boa parte da advocacia, tem a mediação. A mediação, ela entra no nosso CPC como uma etapa necessária, artigo 334, embora alguns juízes não marquem a audiência de mediação, né, mas está lá no CPC, mas tem a lei 13.140 que trata da mediação extrajudicial. Doutora Graça, é interessantíssimo que a mediação extrajudicial ela pode ser realizada num escritório, né, porque a mediação extrajudicial ela pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha confiança das partes. Sim. Então, doutora Sônia Clausen, uma querida, tem um talento para ser mediadora, né? Consegue conciliar todo mundo, consegue ouvir todo mundo, tem uma escuta ativa, ela pode participar de mediação extrajudicial, pode ser realizada no escritório ou num espaço que seja adequado, e o acordo realizado ali configura título executivo extrajudicial. Significa dizer que nós podemos ter uma mediação extrajudicial hoje, sem passar pelo cartório? Sem passar necessariamente por um cartório. Seja homologação judicial, aquilo ali vira um título executivo assinado pelo advogado ou assinado pelo defensor público. Focando nos nossos jovens advogados e explicando para os leigos essa mediação feita através de um particular ou de um advogado que ele tem confiança, de qualquer forma, os termos da mediação precisam ser levados ao juízo ou não é necessário? Não há a exigência de homologação. Os termos ali fixados configura título executivo extrajudicial. Então, se alguém... É um acordo de vontades, né? Exatamente. O nosso CPC hoje, se nós olharmos o artigo 515, é possível que o juiz homologue um acordo realizado extrajudicial. Ou seja, o CPC 15 ele estimula que as partes encontrem soluções fora do ambiente judicial. Isso é interessante, que nós estamos mudando uma cultura, que existe um professor, né, da USP, o Kazuo Watanabe, fundamental na construção do sistema multiportas no Brasil, principalmente na questão dos métodos adequados, né? E o Kazuo Watanabe ele tem uma ideia de cultura de sentença, né? Um conceito de cultura de sentença que a sociedade está voltada para ir no judiciário, se sente mais confortável se o juiz decidir, né? Mas hoje tem a cultura da pacificação, a cultura da resolução conduzida pelas partes. Isso gera cidadania, isso gera autonomia, isso gera, vamos dizer assim, uma autodeterminação das pessoas aprenderem a encaminhar a solução dos seus conflitos. Isso é muito importante e a advocacia precisa estar antenada nesse aspecto. E há um ponto importante para nós advogados, né? Muito. Não há perda de honorários. Há o que é chamado de cláusula escalonada. Vamos para a mediação. Se resolveu na mediação, existe um tipo de contrato de honorários. Se não resolveu na mediação, foi judicializado, outro tipo de honorários. Então a advocacia não perde. O que é interessante do aprofundamento dos métodos adequados? É o tempo mínimo para a resolução daquele conflito. E constar também no contrato de honorários, né? E constar também no contrato de honorários. Esse escalonamento constar. Precisa constar. E o cliente entender o passo a passo. Se Exatamente. Nós fizermos assim, você paga X. Se ultrapassar essa fase, passar para outra... Exato. Outro honorário. E honorário Y. Por isso que a advocacia ela tem que estar muito antenada com os métodos adequados. Na EMERGE tem uma pós-graduação sobre mediação, tem uma EMED. No TJRJ agora tem EMERGE
Escola da Magistratura, e tem EMED, né? Que é a Escola de Mediação. Tem pós-graduação, tem curso, está aberta lá a inscrição para curso de férias, né? O professor Adriano Moura é coordenador. Não, colega, mas a EMED funciona onde? Dentro Da EMERG? Não dentro da EMERG, ela é própria, lá dentro do tribunal, é só procurar entrar no site, tem curso de férias voltado para isso. E ainda nesse contexto tem outros, né? Tecnologia, estávamos aqui falando de tecnologia, eu sou ainda analógico ainda, né? As meninas vão me ajudar futuramente, né? Sair desse aspecto analógico, entrar no aspecto digital, mas tem hoje chamado ODR, que é o Online Dispute Resolution, falando no bom português, né? Formas online de resolução de conflito, que tem ajudado muito na solução de conflito. Você que está em casa, que não é do direito, que vai assistir, e quem é do direito também, já vai advocacia, até advogados maduros, né, como a doutora Grácia, né? Gosto, tem um bonito, advogados maduros, né? Maduros, a gente fala, nós temos os nossos maduros, os sênios, porque as pessoas imaginam que a jovem advocacia é somente para o jovem da idade. E não é, nós temos maduros como nós também, que depois de uma vida de trabalho, de realizações, resolve fazer a faculdade de Direito, né? Aquela idealização que ele teve toda a vida, mas não pôde se dedicar, e se torna um jovem advogado na carreira. Na carreira, não na vida. E nós abrimos o espaço para essa jovem advocacia se desenvolver, se especializar, e os maduros como nós, né, o que eu falo, também sou analógica, aprendendo, a gente aprende até com os netos, viu, pessoal? A parte da tecnologia, da inteligência artificial, que é um tema maravilhoso que você vai falar também, mas trazer tudo isso aqui para o MEA, para a subseção do MEA. Eu já sei que não vou largar teu pé mais. Nem eu vou sair daqui, jamais. E aí, esses métodos de resolução online, né, para você que vai depois pesquisar com calma, consumidor.gov é um exemplo. Consumidor.gov é uma plataforma do governo federal, né, do executivo, que está posto lá e tem uma série de empresas. Se uma empresa lá de fornecedora de serviço não cumpriu, eu vou lá no consumidor.gov sozinho, ou orientado por um advogado, que o advogado também pode ter uma prévia. Inclusive, há tribunais que exigem a comprovação de tentativa de solução no consumidor.gov. É problemático. Isso aqui é um debate mais profundo, a gente vai estar nessa discussão aqui, que é uma discussão processual de condições da ação, mas tem tribunal que exige. Você pode dar um curso pra gente, viu? Vamos fazer. Como condição da ação, tentativa de resolução extrajudicial. Se não for no consumidor.gov, tem decisões que entendem que a petição inicial deve ser indeferida. A pessoa tem que tentar extrajudicialmente resolver. Então, o advogado, dependendo do tribunal que ele está atuando, se tem decisões assim, vale a pena fazer uma tentativa também no método online. A consumidor.gov é do governo, é interessantíssima. Eu acho que toda mediação é importante, né? É interessantíssimo. E um dado curioso, que tem uma orientanda que defendeu a dissertação agora, só para vocês entenderem, o Mercado Livre tem uma forma de resolução de conflito. O Mercado Livre todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Todo mundo compra no Mercado Livre de batom, que agora minha filhinha quer comprar tudo na internet. Desde um negócio que ela bota nos lábios, que eu esqueci o nome. Com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Minha esposa é Cristiane, acho que é Carmed, não vou saber. Mas enfim, como se fosse um batom. Né? De produtos básicos à televisão, você compra no Mercado Livre. E o Mercado Livre, ele é um terceiro que administra negócio entre consumidor e vendedor. Sim. Então, quando há algum tipo de problema nessa relação, o Mercado Livre faz a mediação. E essa pesquisa da Renata Forte, que ela defendeu essa semana, estou incentivando ela a publicar em livro, mas eu posso pedir para ela vir aqui no OAB fazer uma palestra, que é uma advogada. Ela mostrou que boa parte dos conflitos que são resolvidos, em média 90% dos conflitos resolvidos no Mercado Livre não vão para o judiciário. Doutora Grácia, o próprio Mercado Livre resolve as suas questões. E tem diversas outras plataformas online. Por isso ele é tão confiável, né? Porque ele se mantém confiável porque ele tem como proposta encaminhar ali uma mediação para resolver. Se isso gera uma qualidade na resolução, se fica satisfeito ou não, é um ponto a ser visto. Mas um ponto saiu fora, não foi para o judiciário,
resolveu de forma mais rápida. Imagina que ia comprar, né, um vestido, né, alguma coisa, uma mulher que compra alguma coisa para ir para uma festa, não chega a tempo, né, aquilo gera um transtorno, né, ou até mesmo um livro, um aparelho, um celular, gera um transtorno, e a pessoa pagou e o outro recebeu. Não, ela não pagou. A plataforma segura, enquanto o outro não resolver, repassa. Não é propaganda do Mercado Livre, mas é pensar formas de resolução e depois questionar para ver se elas são adequadas ou não. E aí, finalizando esse nosso primeiro item, a mediação online nada mais é que muitas vezes utilizada com inteligência artificial. Existem plataformas de mediação online que propõem acordo que estabelece um diálogo entre as partes para encontrar uma solução. Ou seja, tem muito, isso aqui é só uma degustação de tanta coisa que se tem de novidade sobre os métodos adequados de resolução de conflito. E volto a dizer, para a advocacia isso é fundamental, né? O advogado hoje ele propõe uma ação, fica 5, 6, 7 anos para ter um desfecho. Nesses métodos pode ser mais adequado e de fato satisfazer o interesse do juiz. O segundo tema, né, das nossas perspectivas atuais do direito processual, do nosso bate-papo, que eu estou adorando. Está adorando? Estou começando a ficar confortável, até encostando aqui na cadeira. Mas não beber não tem como ficar confortável, né? Estou em casa, né? Não tem como não ficar confortável. Existe um movimento muito forte de extrajudicialização, alguns chamam de desjudicialização. O que é isso? É resolver questões que eram da chamada jurisdição administrativa voluntária em cartório extrajudicial. Na década de 90, nós podíamos fazer reconhecimento de paternidade extrajudicial. Hoje, nós podemos fazer extrajudicialmente adjudicação compulsória, divórcio, inventário, entre diversos outros procedimentos no âmbito do cartório. Tem a sua despesa, que no judicial também teria. Um dado importante, cartório também consegue gratuidade. Cartório também consegue o benefício da gratuidade de justiça. E o cartório avançando, fazendo todo e qualquer tipo de procedimento. Quem é da área familiarista, né, é possível, e eu já fiz alguns, eu vi com meus alunos da graduação, que eu adoro fazer um divórcio. Mas não porque de separar pessoas, mas foi o meu primeiro estágio, pessoal, e o primeiro estágio marca sempre a nossa trajetória profissional. Nos meus primeiros estágios eu fazia inventário e divórcio, eu adoro fazer esses dois até hoje. E um divórcio, mesmo que seja consensual, tudo bem, no judiciário pode demorar 3 meses, 2, né, dependendo. Às vezes mais. Às vezes mais, né? No cartório... Sinceramente, na atual conjuntura, demora bastante. Demora bastante tempo, né? Como você mencionou, são 80 milhões de processos? 80 milhões. 80 milhões de processos. Então, por mais que você queira ou que determine assim os códigos processuais, não tem como ser rápido. Legal. Não tem como. Legal. E o divórcio, se você organizar com o cartório, mandar lá a minuta, segunda, sexta-feira já sai a escritura. Sim. Em uma semana, e a pessoa pode casar de novo na outra segunda, feliz da vida. Exatamente. E pode divorciar de novo e casar de novo com a mesma pessoa. Em um mês pode casar 2 vezes. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas realmente eu acho que o cartório veio facilitar muito a questão não só do advogado, do judiciário e das partes, quando precisam de agilidade. Exatamente. Não tem uma lei, uma legislação. Quem rege os cartórios são as resoluções do CNJ, com as corregedorias dos tribunais de justiça, que é quem fiscaliza, mas é fato que para a advocacia é uma forma interessantíssima. O inventário extrajudicial, hoje em dia se discute até ter uma execução extrajudicial. A execução que é o principal problema, né? A execução, né, que é quem deve, foi condenado por uma sentença, ou tem um título extrajudicial, um cheque quando ninguém quase usa cheque, né? Mas um contrato, Acho que acabou até. Cheque, nota promissória, só tem o administrativo, né? Mas como eu sou analógico, ainda tem esses exemplos ainda. Mas um documento com 2 testemunhas, qualquer título de crédito, né, que o direito empresarial nomina como título de crédito, eu poderei, segundo um projeto que está tramitando, executar no cartório. Isso é um projeto. Isso é o máximo, vamos dizer assim, da extrajudicialização. Você terá uma execução
de crédito, né? Mas o que já tem hoje é uma série de procedimentos que eu posso fazer extrajudicialmente. Ou seja, e o que é importante, o cartório precisa observar os princípios processuais. Precisa ter ali adequadamente um contraditório, um devido processo legal. Então não é porque está no cartório que não tem garantia, tem que ter. E aí tem muita gente trabalhando com isso, com esse fenômeno da desjudicialização, que é o fenômeno de levar para os cartórios daqueles conflitos que estariam na jurisdição voluntária. Então a advocacia nova e a advocacia madura tem que estar atento também a essa extrajudicialização, que é bom para a advocacia, é bom para os interessados e é bom também do ponto de vista para que o judiciário consiga avançar. Claro que tem outros problemas estruturais, mas que consiga avançar com os processos que estão no acervo. Tá. 2, vamos entrar agora no terceiro ponto da nossa pautinha aqui, né, presidenta, de conversa. Existe hoje um movimento que toca muito no que a doutora Sônia Clausen fala bastante, né? Tive uma aula agora, registrar aqui na live, né? Tive uma aula agora sobre mulher, né? A construção dos direitos da mulher, da comissão da mulher na OAB, das primeiras delegacias da mulher. Tive uma aula agora, enquanto estava aguardando a nossa live. Isso. Doutora Sônia Clausen deu uma aula e eu até sugeri ela publicar em livro. Somos especialistas em gênero e direito pela Emerge, tá? Especialista em gênero e direito. A Sônia é da primeira turma e vamos dizer assim, não tinha como não tocar uma comissão da mulher, né, advogada, sim, né? Sim, tem que tocar. Quem bateu um papinho com a Sônia se apaixona, porque a gente tem muita informação, muito conhecimento e muitas especializações dentro da questão da mulher. Sim. Não é só mulher advogada não, tá, gente? Né? Entender que a gente fala mulher como um todo, a sociedade, enfim, vamos continuar. E nesse contexto, nós estamos vendo aí o avanço que está tendo em relação a termos, né? Conversávamos sobre presidente, o tempo todo falando presidenta, porque presidenta não é uma questão só de correção do português, mas é um empoderamento, né? Como a gente estava conversando mais cedo. Então, mestra em direito é empoderamento, isso. Presidenta é empoderamento. Isso tudo vem refletindo no processo. Porque o processo, na sua origem, ele é um processo tido como neutro entre autor e réu. Não se tinha ainda uma discussão mais atenta sobre questões sociais que se revelavam dentro do processo, como questão de gênero, como questão racial, né, como questão do direito dos animais, né, como as questões LGBTQIA+, direito ambiental. Isso não estava assim, dentro do contexto da preocupação do processualista na década de 90. A preocupação do processualista na década de 90 era uma preocupação pela efetividade do processo, acesso à justiça, não sei, treinando café sem açúcar, acesso à justiça, instrumentos de acesso à justiça, efetividade, mas se deu conta que no processo tinha questões muito mais fortes do que tão somente o instituto processual. Tinha uma trajetória de uma mulher, tinha uma trajetória de um casal homoafetivo, tem uma trajetória afetiva de uma pessoa com um animal, que é fundamental para além de ter um bicho, mas uma questão existencial. Tinha ali uma questão racial pulsante e que o direito, tal como posto, né, o processual, não dava conta. Então começou a ter diversas pesquisas sobre se pensar, né, esse processo que atenda a essas necessidades que a demanda da sociedade coloca. Hoje tem um protocolo de gênero no CNJ. E se nós formos fazer uma pesquisa empírica, se você, mesmo que não é do direito, entrar no TJRJ, colocar lá jurisprudência, protocolo de gênero, vai ter lá decisões usando o protocolo de gênero, ainda não muitas, mas como uma base para aquele tipo de julgamento. Se é protocolo de gênero, o processo precisa tutelar, não pode ter neutralidade se tem uma parte fragilizada que sofreu violência doméstica. Hoje em dia nós temos o artigo 53, no inciso 1 do CPC, uma das alíneas, que se no divórcio houver violência de gênero, o domicílio da mulher que foi violentada, da pessoa, né, que foi violentada, é competente para apreciar a causa. Ou seja, esse ponto de fragilidade daquela pessoa que sofreu violência gera critério para fixação de competência.
Isso é uma preocupação que o processualismo não tinha na década de 80 e 90. Isso significa dizer que o processo hoje está atento a essas questões. É verdade. E aí uma degustação de amanhã, né? O que eu falo de direito processual antidiscriminatório é ter alguns elementos diferenciados no processo para que atenda à especificidade do direito material antidiscriminatório, que toca não só na questão racial, mas na questão das pessoas com deficiência, né, também nas pessoas LGBTQIA+, nas mulheres, entre outros. Então vai ser uma conversa de amanhã, não vou adiantar aqui. Mas é fato que hoje o processo, tem alguns autores chamando de processos plurais. Alexandre Câmara, do TJRJ, processualista aqui do Rio, fala em processos de família, ou processos estruturantes de família. Né? O processo civil, no âmbito da família, se ele for conduzido da forma normal, ele pode desestruturar uma família. Com certeza. Se a guarda for dada pelos critérios objetivos para uma pessoa que não tem condição, desestrutura não só a família, mas causa um dano à formação psicológica da criança que não vai ser superado facilmente. Então eu preciso ter uma dinâmica de processo que vai estruturar ou reestruturar uma família. Né? Eu costumo brincar, dando aula, que divorciar amando com filhos é um problema, né? Então a gente primeiro tem que depurar para ver qual o sentimento que está ali, etc, etc, sim, etc, sim. Porque são processos que estão avançando. Então, esse ponto importante, hoje em dia, isso aí é para a advocacia, né, que está começando, ou até mesmo quem está ressignificando a carreira, esses processos plurais eles são muito interessantes. Né? Tem uma advocacia voltada para diversas questões da comunidade LGBTQIA+, que é mudança de nome, que é questões voltadas para aspectos específicos, né, de pensão, né, de órgãos públicos, entre outros. Tem decisões do STJ falando de guarda de animais. Tem muitas brigas, né? Ainda não se discute alimentos para animais, porque o STJ entende que alimentos decorrem do parentesco. Mas eu não duvido que daqui a algum tempo haja fixação de pensão para o pet, né? Para o gato, para a gata, para o cachorro, para a tartaruga. Tartaruga não incomoda ninguém, né? Mas se tiver um sentimento... Eu não recordo se foi um livro ou se foi algum vídeo do Instagram em que se discutia numa separação com quem o pet ia ficar. E havia uma briga muito grande, então o juiz, ele simplesmente colocou o pet solto, né? E para ver para quem ele ia, porque, digamos, exemplificando, a mulher dizia que o cachorro era dela e ela ia ficar com o cão. E o marido dizia que o cão era dele. E ficavam debatendo, discutindo, levaram o seu juízo. A forma mais tranquila que o magistrado encontrou foi, tá, tudo bem, vamos lá, vamos soltar o cachorro, vem os dois, vamos ver para quem vai. Ele correu para o ex-marido. É o que tem afeto, né? É o que teve afeto. E às vezes a gente quer Já aconteceu isso, vamos dizer assim, na minha casa, né, quando meus filhos ainda eram pequenos, você dá um cachorrinho para a criança, que é para a criança. E o cachorrinho não quer saber da criança, o cachorrinho quer saber, às vezes, do pai ou da mãe. Ele escolhe quem é o dono dele. Quem dá o afeto, quem dá o amor. Mas independente de dar o afeto, dar o amor, porque criança gosta de abraçar, de beijar, de brincar. Mas realmente o cão escolhe o dono. Sim. A quem ele se identifica com o amor, com o carinho. É interessante, né? Muito. E o direito está chegando. Hoje em dia, o STJ reconheceu, numa decisão, num precedente, que é o nosso próximo tema, tem uma discussão, não é decisão do STJ, mas tem uma discussão muito forte, tem uma comissão sobre direitos animais na EMERGE, se não me engano, a professora Lúcia Frota, minha colega do mestrado da Estácio, de comissão permanente dos direitos animais. E hoje em dia se discute a capacidade postulatória dos direitos dos animais. Ou seja, o animal pode ser autor. Olha, eu não acredito que estão querendo apontar para a gente tempo ali. Então a gente já vai... Eu estou mergulhando aqui na sensação
de desejo de voltar a estudar, porque você fala tão bem, tão detalhado, né, com uma didática muito gostosa, que a gente fica tão encantada. Que bom. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo e que irão assistir essa live vão ter a mesma sensação que eu estou tendo, assim, de... eu não queria que acabasse, sabe? Você pode ficar aqui o dia inteiro falando que a gente está bebendo desse conhecimento. Que bom. Porque eu estou em casa, estou confortável, sou muito bem acolhido. Então, vou juntar os últimos 2 temas. O primeiro foi métodos adequados, o segundo, extrajudicialização, o terceiro, processos plurais, e vou juntar os outros 2, que é precedente judicial e inteligência artificial. Esse é o principal ponto para nossa, não vou nem ia falar nossa geração, mas isso é uma afronta, né? Só uma geração, né? Nossa geração, nossa veterana. Não, você é bem mais jovem do que eu. Que bom ouvir. O Joelho que tem que ouvir isso também quando duetando. O Brasil, ele é da família do civil law, a lei, né? Mas de algum tempo, e o CPC 15 aprofundou isso, nós entramos numa dinâmica de precedente judicial. Então, o que é precedente judicial para quem está no primeiro período e quem está advogando também? Precedente judicial é uma decisão judicial que tem um conteúdo normativo, ou seja, equipara-se em termos de determinar condutas como se fosse a lei. Um exemplo bem simples, né? Pelo artigo 528 do CPC, 528, parágrafo 3º, quem está devendo pensão vai preso. Os últimos 3 alimentos. Ali não fala quem está devendo. Devedor vai preso. Seja pai, mãe ou os avós. O STJ tem uma decisão, reconheceu, tem um julgado, em que diz que os avós, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, apesar de estarem devendo alimentos, não serão presos. Olha que interessante. Né? O 528 fala devedor de alimentos, o STJ fala devedor sim, mas os avós não. Olha a dignidade, já criou filho, agora está ajudando no neto, vai preso. Alguém pode falar assim, mas a lei não fala que devedor? Sim, mas o STJ deu uma decisão que inovou no direito brasileiro. Isso é precedente. Ou seja, não está na lei, mas essa decisão orienta outros casos. Então, se houver outro avô devendo, ele está respaldado por uma decisão. A lei não fala, mas a decisão fala. O reconhecimento da união afetiva foi uma decisão do STF. Então, nós temos decisões judiciais, principalmente do STF e do STJ, que vão determinar condutas e vão resolver casos futuros idênticos, mesmo que o legislador não trate. Isso, para nós, no Brasil, é um desafio muito grande, porque nós aprendemos a estudar o direito pela lei. Agora, não. Nós temos que estudar o direito pela lei e temos que estar antenado com as decisões dos tribunais superiores. Não é fácil, porque os tribunais superiores não são coerentes em manter uma história de decisão coerente. Há decisões discrepantes, às vezes, entre as cortes, mas é um debate crítico que vai ser feito em outro espaço. Aqui é saber que nós estamos... O CPC regula isso, no artigo 927. O artigo 927 diz que os tribunais observarão. Aí tem lá um rol de decisões do STJ, do STF e dos tribunais em RDR. Isso é precedente, vincula. Então, o advogado hoje ele tem que saber extrair uma tese jurídica. Qual é, vamos dizer assim, o fundamento principal dessa decisão? Porque é isso que ele vai usar na petição inicial. É isso que ele vai usar no recurso. Então, não basta o advogado transcrever a ementa do julgado. Eu tenho que fazer exercício e falar do que a doutora Graça falou hoje, o que é mais importante. Qual é o coração, o que é fundamental de tudo que ela falou. Ela falou aqui que o Meyer é do Meyer para o mundo. Isso aqui é a base de tudo que está sendo feito aqui de acolhimento. Então, de uma decisão, qual é a lógica dessa decisão que eu falei aqui, da inexistência de prisão para os avós? Não pode prender os avós porque viola a dignidade da pessoa humana. Esse é o fundamento determinante. A tese jurídica vai ser anunciada pelo tribunal e é isso que vai ser usado em outros casos. É fácil para um advogado brasileiro fazer isso? Não, porque não está na nossa cultura. Mas a OAB tem feito esse trabalho de treinar o advogado para fundamentar dessa forma. E quando o juiz julgar uma causa usando uma decisão do STJ ou do STF, eu tenho que ler essa decisão para saber se o meu caso é idêntico.
É o que lá é chamado de distinção ou distinguish. Eu sou meio incomodado em falar tudo em inglês, porque eu acho que no Brasil tem que falar tudo em português. Eu tenho um pouco de problema com isso, né? Não é o desafio do inglês, não, que o desafio nós enfrentamos, é uma questão mesmo de nacionalidade, isso é coisa minha também. Chatice minha, né? Após 50 anos. Mas é a distinção. O que é distinção? Essa decisão que não pode prender os avós se aplica ao tio, isso é uma ideia de distinção. Essa decisão que não pode prender os avós se aplica ao pai da mãe adotiva, isso é um critério que chama-se distinção. Essa decisão que não pode prender os avós futuramente, se puder ter pensão para pet, se aplica em pet, isso é distinção. O que está naquela decisão se aplica no meu caso específico, se não aplica eu tenho que afastar. Isso é distinção. É um exercício não muito simples, mas vai nos qualificar como advogado. Porque os tribunais vão aplicar isso, e entrando no último tema, com inteligência artificial. Inteligência artificial, tem uma pesquisadora chamada Jamile, que nós temos que convidar aqui, Jamile Sabah. Já está convidadíssima, pode vou marcar. Falar que ela adora falar de inteligência artificial, domina o tema, vou pedir para ela fazer uma palestra aqui para nós, para os nossos advogados aqui do MEI. Inteligência artificial é mais ou menos o que funciona no chat GPT, que ela fala chat GPT, né? Ela fala tudo em inglês, eu brinco com a Jamile. O chat GPT nada mais é que inteligência artificial. Eu posso falar assim, elabore um texto informando aos alunos que semana que vem não haverá aula porque tem jogo do Flamengo. Brincadeira, tá? Se algum aluno estiver ouvindo, é brincadeira. Eu nunca falto, mas quando eu falto não é por causa do jogo do Flamengo. Mas ele vai elaborar um texto. O professor Alexandre Catarina, nesse dia, tem um compromisso inadiável, que é derivado da sua crença, né, sua fé no clube de regata dos Flamengo, razão pela qual ele não poderá vir, mas desde já vai fazer exatamente assim o chat GPT. Mas desde já fica consignado que ele vai repor a aula sem eu ter me preocupado. Porque a inteligência artificial nada mais é que um programa, uma ferramenta que é colocado nela algoritmo, né, chamada generativa, e esse algoritmo vai construindo. Então, vamos criar uma ferramenta para o ABMEA, coloca o algoritmo das decisões dos despachos, que é importante ter. A partir dali ele começa a avançar, né, tem vários tipos, né, de inteligência artificial, mas em geral ele começa a pegar esse algoritmo inicial e começa a construir, avançar, pensar por si só. E isso já está sendo aplicado no Poder Judiciário brasileiro, né? O ministro Luiz Barroso fala o tempo inteiro nisso, essa semana falou nisso, utilizar a inteligência artificial para auxiliar os juízes nas decisões. Há tribunais, aqui, relatório da FGV diz que já temos 64 ferramentas usando inteligência artificial no nosso Poder Judiciário brasileiro. Tem um programa chamado ELIS, salvo engano, em Pernambuco, não lembro agora, mas o programa ELIS, que execução fiscal eles naturalmente já rastreia bens do devedor. E se já não tem, já avisa que não tem, o juiz já extingue. E se já tem, já determina penhora. Olha que Trabalho humano nenhum. Né? Já foi feito um cálculo que cada servidor tem um tempo para poder fazer uma certidão. O IA faz isso num processo em segundos. E nós temos no STJ o programa chamado Atos e o Sócrates, que ajuda a distribuir recursos especiais, identificar a similaridade de um e de outro. Já está sendo aplicado. E no STF tem o Victor, que também ajuda. Então, inteligência artificial, né, encaminhando para finalizar, é um tema muito importante para nós, advogados. Porque a inteligência artificial vai ser usada para o advogado fazer petição inicial, fazer parecer. Mas quando a inteligência artificial é usada para decidir, eu tenho que saber o que é o algoritmo. Como é que eu vou questionar um erro da decisão se eu não sei o que é o algoritmo? Exatamente. E o judiciário tem que informar quais são os procedimentos que são usados aí, para que o advogado possa controlar. Se essa decisão foi feita por inteligência artificial, foi. Então eu vou analisar com mais cuidado o meu recurso. Eu vou ler com mais cuidado essa decisão, para que eu possa recorrer adequadamente. E principalmente, a construção dessas ferramentas tem que ser democráticas. A advocacia tem que participar, não é só os tribunais reunirem com os técnicos, não. A OAB precisa estar junto,
na construção dessas ferramentas. Então, para degustação, resolução número 332 do CNJ, né, o ano me fugiu agora, mas a resolução número 332 estabelece parâmetros ali básicos para legislação sobre para tratamento de inteligência artificial nos tribunais. Então foram degustações, né, nesse tempinho que nós ficamos aqui, uma pauta para a gente na ESA fazer uma série de palestras, né? Série de palestras. Com esse pessoal que eu falei aqui, Renata Forte, o querido amigo Adriano Moura, a Jamil, entre diversos outros estudantes que estão pesquisando cada um desses temas para palestrar para a advocacia. É uma reflexão muito grande e principalmente o que eu tenho visto, doutor Alexandre, é que a advocacia madura, a advocacia sênior, aquela que carregou processos em carrinhos, trabalhava, né, virando as páginas, dobrando para tirar cópia, essa tem uma certa resistência ainda à inteligência artificial, ao domínio do processo eletrônico, o que não acontece com os jovens advogados que já na faculdade vêm trabalhando, com professores maravilhosos assim como você, entendeu? Que vem trabalhando a cabeça, a mentalidade de como advogar nos dias atuais com a inteligência artificial. E realmente é uma preocupação muito grande, como você falou. Se já existe nas redes sociais que você pode informar que aquele anúncio, aquele Reels foi feito com inteligência artificial, as sentenças também vir com a identificação de que teve o auxílio da inteligência artificial, para que o profissional procure uma especialização, procure entender mais, estudar mais, estar aqui na Casa da Advocacia, que está pronta para receber essas sugestões e trazer, conforme o senhor falou, tem tantas profissionais especialistas. E quando a gente fala, aqui nós estimulamos muito, vamos ter, inclusive aqui na ESA, um curso sobre artigos científicos, e eu percebo assim, uma certa resistência no pessoal em participar, mas a resistência, entendo eu, porque não tem uma reflexão acadêmica. Não há como você ser um excelente profissional se em determinadas situações você não seguir o rumo da academia, você não fazer pesquisa, você não trabalhar artigos científicos, buscas, informações, porque a advocacia só melhora através de pesquisa e estudo. Sim. Somente através de pesquisa e estudo. E é isso que nós queremos e desejamos. Estamos caminhando, olha eu aqui encaminhando, estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live, que foi tão gostosa. Nossa. Gostei muito também. Não é muito boa? Muito bom. O coração sempre pulsa. Eu sou professor há 16 anos, quando vai falar, dá sempre o frio na barriga, mas que bom, né? O dia que eu tiver frio na barriga, eu já estou me sentindo alguma coisa. Que bom que você trouxe aqui um leque de informações que a gente precisa trazer para o nosso público. E nós temos aqui, é o que eu falo, megalomaníaco. Nós queremos tanta coisa, conseguimos essa sede e queremos fazer uma super ESA, assim, com muitas informações. Temos mentoria, olha quantas temáticas também em paralelo para você trabalhar a mentoria. Você vai fazer uma mentoria de inteligência artificial e só que não vai ter lugar para preencher. Porque, de fato, as pessoas precisam entender e conhecer aquilo que estão trabalhando. E isso não é só no direito de família, como você está falando. Eu acredito que também nos demais órgãos já esteja sendo utilizado a inteligência artificial, facilitando o trabalho de muita gente. Daqui a pouco, gente, lógico que eu sempre falo, um programa, ele é importante. Os técnicos são importantes para trabalhar naquilo que você precisa. Mas é necessário também alguém que saiba utilizar esse sistema, concorda? Com certeza. Entenderam? Então, é por isso que vocês precisam dessa especialização, precisam desse conhecimento. E eu te agradeço muito para suas considerações finais. Aqui nós temos aqui, gente, olha o nosso coração quentinho aqui, olha que coisa mais linda, olha só, sempre, né? Meia para o mundo. Gente, suas considerações finais aí. Eu estou aqui apaixonada. Se eu já adorava você, agora estou mais ainda,
que a gente fica encantada pelo conhecimento, né? Bom, a sua consideração final é agradecer, é dizer que a OAB MEA e a ESA é a Casa da Advocacia. É importante muito o advogado pensar na advocacia, na educação continuada, aprimorar, porque o advogado bem instruído ele é fundamental para o sistema de justiça como um todo. Como um todo. Então, estamos aqui para isso, para ajudar, para auxiliar, juntos construir essa advocacia potente. Isso aí. E empoderada. Seu Instagram. Meu Instagram, não sou muito bom, acho que é @professor Alexandre Catarina. Isso. Prof. Alexandre Catarina. Catarina com TH. Então, gente, vamos seguir nosso querido professor, vamos fazer perguntas maravilhosas aqui para ele, trazer sugestões e traga os colegas para que a gente possa fazer do MEA essa potência, essa excelência, porque eu também digo que além da gente ter o coração quentinho, o MEA é uma constelação. Minhas estrelas é assim como você, entendeu? Então, nossos profissionais aqui são nossas estrelas, nossas comissões são nossas estrelas, e isso que traz esse encantamento. Eu amei. Muito obrigado mesmo, tá? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.